Algumas coisas me atingem pessoal e profundamente. Eu fiquei mausaço, Haroldo, com essa declaração mais recente da Damares, que eu não consigo sequer repetir, né? Mas queria aproveitar a oportunidade para falar do quão hediondo é aquilo, né? Você tem uma senadora eleita contando uma história hedionda surgida dos cantos mais abjetos da internet, né? Contando essa mentira em público para uma plateia onde estavam crianças, inclusive. O que eu vejo ali é um uso deliberado de uma das piores experiências que o ser humano pode ter ao chegar nessa terra, que é o abuso infantil. O que está acontecendo ali, e não é de hoje, é uma instrumentalização dessa dor que é profunda, dessa dor que marca, dessa dor que não cicatriza nunca, dessa dor que vai ser uma luta eterna, assim, para quem sentiu. Porque o trauma é isso, sabe? E essas pessoas, elas estão brincando com isso para obter benefício político. Ninguém está nem aí com as criancinhas. Ninguém está nem aí com as criancinhas. Elas estão usando isso para espalhar o pânico moral, né? E para manter uma certa primazia política, assim. E é por isso que eu acho que gente decente precisa se apropriar dessa pauta. Porque ela está na mão de gente muito, muito, muito perversa, assim. Queria muito dizer isso, eu estava fora do batente aí nos últimos dias. E esse é um tema, assim, muito, muito doído, né? E aí eu queria chamar atenção para o fato de que nem da boca do Bolsonaro saiu uma história tão maluca e nojenta. Então, se a Damares continuar onde está, do jeito que está, a gente está correndo um risco seríssimo, assim. Seríssimo mesmo. Porque nesse bolsonarismo dantesco, essa mulher pode ser o próximo círculo do inferno. Se a gente continuar nesse mergulho, nesse fosso civilizatório, a Damares pode muito bem ser o próximo círculo do inferno. Porque é popular, porque lida com sentimentos muito viscerais e é uma pessoa muito, muito, muito perigosa. Eu vi qualquer movimento pela cassação antecipada do mandato, não creio que isso vá acontecer. Mas só queria lembrar que teve uma vez aí que um deputado disse lá que a solução para o Brasil era matar uns 30 mil, começando pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí disseram, não, esse aí é só mais um maluquinho, deixa ele. E aonde nós vamos parar, né? E agora a gente tem 700 mil mortes para chorar. Então, eu gostaria de ver essa questão ser tratada com mais seriedade. Acho que ela não ocupou na pauta todo o espaço que merecia, sabe? Me assustou muito perceber que a gente chegou naquele nível ali. Aquilo ali é muito grave, é muito sério, é muito triste mesmo. Você acha que é possível desmontar essa pauta? Qual é o caminho que os comunicadores progressistas têm? Não digo só daqui até o segundo turno, mas no longo prazo. Qual é o papel que a gente tem e como melhorar essa atuação nossa? Veja, sobre a tal da pauta de costumes, eu insisto nisso. Um bom começo é parar de chamar de pauta de costumes. Eu não aguento mais. Não tem pauta, Haroldo. Não tem objetivo. Não tem política pública a ser desenvolvida a partir disso. Não tem ideia. Tem pânico. E o pânico vem em cima de uma moralidade. Vem em cima da exploração, da religiosidade, do conservadorismo das pessoas, do medo das pessoas. O nome disso é pânico moral, é um fenômeno conhecido. A gente tem que popularizar essa expressão, a gente tem que falar mais a respeito disso. Não é possível que os mais tarimbados medalhões do jornalismo brasileiro continuem falando em pauta de agenda de costumes. Isso é uma doideira. Isso é que nem chamar o penetra do debate de padre. Todo mundo sabe que o camarada não é padre. Vai chamar de padre por quê? Você tem a igreja ortodoxa dizendo não é padre. Você tem a igreja católica falando,
Jamais permitiríamos um negócio desse. Você tem todo mundo falando, não, isso aí não é padre. O padre fulano, o padre Beltrano. É muito importante chamar as coisas pelo nome que elas têm e não chamar as coisas pelos nomes que elas não têm, porque isso gera confusões e primeiro a gente abre um buraco, um atalho na linguagem e depois isso se transporta para o campo das ações. Então, não é agenda de costumes. Quem está assistindo isso, se concordar com essa ideia, se perceber que faz algum sentido, propaga isso, por favor. Não existe agenda de costumes porque não existe uma agenda. O único objetivo é meter medo em todo mundo e controlar as pessoas a partir desse medo. Isso não é agenda. Agenda é quando você olha assim e fala, pô, a partir disso aqui a gente pode desenvolver uma política pública X, uma política pública Y e partir adiante com isso aqui. Isso não existe. Isso não existe. A prova ou a demonstração mais clara de que essa agenda não existe é o incidente mais recente com a Damares. Ela foi ministra o mandato inteiro do Bolsonaro. Aí ela tem uma denúncia seríssima para fazer, depois do fim do período no Ministério. E quando pedem provas, ela não tem prova para apresentar. Quer dizer, o que ela estava fazendo no Ministério? Nada. Além de propagar medo. Então, o que existe, de novo, e por fim, é pânico moral, não é agenda de costumes. Não vamos normalizar esse tipo de conversa, por favor.